Quero convidar você a abrir sua Bíblia. O texto vai ser projetado, mas se você puder abrir sua Bíblia é uma boa prática. Evangelho de Mateus, capítulo 6, onde daqui a pouco nós leremos os versículos de 9 a 13. Mateus 6, Novo Testamento. Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Se eu não tiver com Bíblia em mãos, não tem problema, o texto vai ser projetado. Se você tiver com Bíblia em mãos, é uma boa prática abrir a palavra de Deus, porque eu sigo na explicação do texto e aí você consegue acompanhar com mais facilidade. Evangelho de Mateus, capítulo 6. A gente tem conversado sobre pedidos de Natal. Esse é o título da série de mensagens que a gente tem pensado aí ao longo desse último mês. E a gente tem aprendido com o próprio Senhor Jesus a fazer realmente grandes pedidos significativos ao nosso Pai Celestial. A gente sempre diz que Natal é conhecido como uma época de pedidos, embora a gente não comemore o Natal. Com essa lógica do nosso tempo, a lógica da nossa sociedade, o Natal que tem a ver com Papai Noel, a gente não acredita em nada disso, né? Isso. Embora a gente não entenda dessa maneira, fato é que Natal é uma época de tempo de troca de presentes, onde você acaba pedindo presente, recebendo presente, pelo menos é bom. Era assim quando a gente era criança, né? Isso. A gente vai envelhecendo, cada vez menos a gente pede presente, cada vez mais a gente passa a ter que dar presente. E aí o negócio começa a ficar um pouco mais complicado para o nosso lado. Por isso a ideia dessa série é exatamente a gente olhar para os pedidos que Jesus faz para o nosso Pai Celestial e aprender com Ele a fazer grandes pedidos. Pedidos que sejam significativos, pedidos importantes. E ao longo das últimas semanas, a gente tem olhado para as petições que o Senhor fez na oração mais conhecida do mundo. A oração dominical, a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. Existem muitas formas de se referir a essa oração. Se nas petições iniciais, e a gente já trilhou um caminho até aqui, a gente percebeu que os pedidos iniciais feitos por Jesus, eles estavam focados na glória de Deus, no avanço do seu reino e na sua vontade. Nos próximos pedidos, nas próximas petições, o Deus Filho, Cristo Jesus, nos ensina a suplicar pelas nossas próprias necessidades. Então você vai ver que a partir desse domingo, a gente parece dar uma mudada de foco. Porque nos domingos iniciais, as petições iniciais, Jesus nos ensina a orar pela glória de Deus, pela santidade do reino de Deus, para que o reino venha, para que o reino avance. Agora, Jesus nos ensina a orar pelas nossas necessidades. Na mensagem de hoje, a gente vai refletir sobre o pedido "Dá-nos o pão de cada dia". E o nosso texto é o de Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Texto esse que a gente vai ler. Eu farei a leitura de maneira audível e vocês acompanham de forma silenciosa. Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, onde nós lemos assim na palavra de Deus. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus bendito, nós louvamos o teu nome nesse instante onde abrimos a tua palavra, desejosos por ouvir a tua voz. Nós pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que a gente consiga discernir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Se por um lado, o fato de Jesus iniciar as suas petições, quando ele faz a oração do Pai Nosso, com pedidos que almejam a glória e o reino de Deus, quando ele faz isso, ele estabelece para a gente, ele ensina para a gente o estabelecimento de uma prioridade nas nossas orações. A prioridade deveria ser estar mais focado na promoção do reino de Deus e na glória de Deus do que nas nossas próprias necessidades. Então, quando Jesus inicia a oração do Pai Nosso, falando do reino de Deus, da glória de Deus, das coisas de Deus, ele está estabelecendo uma ordem daquilo que é prioritário, daquilo que é mais importante. Dessa forma, ele ensina para a gente que nas nossas orações, quando a gente busca a Deus em oração,
nós deveríamos estar mais preocupados com a promoção do reino de Deus do que nas nossas necessidades pessoais. Por outro lado, quando ele inclui as nossas necessidades pessoais entre os pedidos grandiosos que ele faz ao Pai Celestial, Jesus nos ensina que o Deus eterno, o Senhor do Universo, aquele que é dono de todas as coisas, ele, na sua bondade, na sua misericórdia, também se ocupará com as carências mais básicas do ser humano. Então, essa mudança, ela estabelece para a gente tanto uma ordem de prioridade, a glória de Deus, o reino de Deus são prioritário, e a gente deve entender isso, e nas nossas orações deve ser assim, mas também nos ensina, de alguma forma, que Deus também se ocupa, Deus também se preocupa com as nossas carências básicas. Deus não está preocupado apenas com o estabelecimento do seu reino, da sua glória, mas também em cuidar de cada um dos seus filhos. A gente já percebe isso de cara quando a gente lê a oração do Pai Nosso. Lembrando que a oração do Pai Nosso não foi apenas uma oração que Jesus orou em determinado momento. Ela surge num contexto onde os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar. E ele diz, quando vocês orarem, vocês devem orar assim. Ou seja, a oração do Pai Nosso tem um conteúdo pedagógico. A ideia é ensinar. A ideia é mostrar como nós deveríamos fazer. De cara a gente aprende. Então hoje, que Deus não está preocupado apenas com o estabelecimento do seu reino, não apenas com a sua justiça, com a sua glória, mas também em cuidar de cada um dos seus filhos. E como é importante para você e para mim ouvirmos que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, aquele que tem tudo em suas mãos, aquele que reina glorioso sobre tudo e sobre todos, se preocupa individualmente com você e comigo, com as nossas questões, com as nossas necessidades mais básicas. A mudança de foco que acontece na oração do Pai Nosso comunica essa verdade. Deus não está preocupado apenas com o estabelecimento do seu reino e da sua glória, mas também em cuidar de cada um dos seus filhos. O versículo que hoje é o versículo base da nossa reflexão é o versículo 11. Coloca para a gente aí, por favor. Onde Jesus pede ao Pai, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Os comentaristas aqui são unânimes em afirmar que Jesus não utiliza a palavra pão, nesse momento, como uma metáfora para alimento espiritual. A gente sabe que em outros momentos no Evangelho, Jesus se refere a Ele próprio como o pão da vida, como uma metáfora para falar da alimentação espiritual. Nesse momento, não. Nesse momento, parece, quando a gente olha o texto, estuda o texto, que ele tem em mente um conceito hebraico, que Jesus era judeu, né, gente? Então, um conceito hebraico que designa o pão, que é o alimento mais básico da alimentação dos judeus daquela época, de uma forma mais genérica. Como se pão aqui fosse o significado apontasse não apenas para um alimento básico, como de fato é, mas também apontasse para as necessidades básicas. Então, pão aqui deve ser entendido tanto como um alimento mais simples, mais básico da nossa alimentação, mas a gente pode entendê-lo de uma maneira mais ampla, porque os hebreus entendiam assim, como pão, utilizando o pão, a ideia do pão, como as necessidades mais básicas da vida. Por exemplo, quando Deus fala com Adão depois da queda, lá em Gênesis 3, versículo 19, você vai lembrar, se você não lembrar, projeta para a gente, Gênesis 3, 19, Deus vira, lembrando, Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus agora volta ao jardim para se encontrar com Adão e Eva. E ele passa a repreendê-los. E depois de repreendê-los, de chamar a atenção deles, Deus agora dá sentenças a esses homens, a Adão, Eva e a serpente. Para Adão, Deus vira e diz assim, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Quando Jesus utiliza a palavra pão lá na oração do Pai Nosso, parece que a noção de pão que ele tem é essa noção mais ampla. É evidente que Deus não está falando com Adão aqui apenas a respeito do alimento. Ele falou assim, olha, você vai se sustentar com o suor do seu rosto. Até agora eu cuidava de tudo, eu fazia tudo, mas agora você escolheu caminhar de maneira separada, escolheu me desobedecer, a partir de agora você vai ter que suar
derramar o seu suor para conseguir conquistar o pão. Além disso, outro texto onde esse conceito fica claro é o de Gênesis 28, versículo 20, também interessante para a gente olhar de maneira breve, onde Jacó faz um voto com Deus. E quando ele faz esse voto com Deus, o texto bíblico, Gênesis 28, 20, Deus diz assim: então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa. O comida aí, no hebraico, não é a palavra comida, é a palavra pão. Talvez, dependendo da tradução que você tiver na Bíblia, você vai assim, prover pão. Ou seja, se Deus me sustentar, se Deus suprir as minhas necessidades básicas, e aí Jacó faz um voto com o Senhor. Então a ideia trazida por Jesus, voltando à oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 11, onde Jesus vira para Deus e pede, dá-nos hoje o pão de cada dia, Jesus tem em mente a preocupação com as coisas mais básicas. E com isso a gente aprende que Deus não está apenas preocupado com o estabelecimento do reino, da sua glória, mas também em suprir as necessidades mais básicas e simples dos seus filhos. Deus está preocupado com isso. E Ele nos ensina a pedir o pão de cada dia. Notem, Jesus não nos encoraja a suplicar por iguarias. Ele não está falando do pudim, Ele não está falando do luxo, Ele não está falando daquela comida diferente, das coisas que nós gostaríamos de ter. Ele fala daquilo que é essencial, aquilo que é necessário, absolutamente indispensável para a sobrevivência. Nesse sentido, a gente pode dizer que pão aqui inclui a saúde, um teto, as roupas que a gente veste. Jesus, então, está nos ensinando a orar e pedir ao Pai aquilo que é básico, pedir aquilo que é necessário. Pai, nos dá hoje o pão de cada dia, nos dá a nossa porção diária, aquilo que nós precisamos para sobreviver. A gente pode ampliar essa noção e entender, precisamos de saúde para sobreviver. Então podemos pedir saúde a Deus. Senhor, cuida da minha saúde. É um pedido legítimo. Senhor, eu preciso de um teto para me guardar do frio, do calor, da chuva. É legítimo nós pedirmos um teto a Deus. É legítimo nós estarmos preocupados se teremos o que vestir. É legítimo. Faz parte desse pão de cada dia, faz parte das necessidades básicas, necessidades essas que Deus, em Cristo Jesus, nos ensina a pedir, crendo que Ele irá conceder ao pedir que Deus nos dê o pão de cada dia. A gente está então reconhecendo primeiro que o nosso sustento vem do Senhor e que Ele irá suprir tudo o que nós precisamos. Perceba o que eu estou dizendo aqui, nós não somos encorajados a pedir luxo e ostentação. Nós não somos encorajados pela palavra de Deus a pedir mais do que necessitamos. Somos encorajados pela palavra de Deus a pedir aquilo que é necessário para continuarmos a viver. Dessa forma, então, a gente pede a Deus que Ele graciosamente nos dê aquilo que temos necessidade. A preocupação primária não está em esbanjar, muito menos em acumular, mas em receber de Deus o que realmente necessitamos. E como às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Como é desafiador aos nossos corações, aos corações de homens e mulheres do nosso tempo, entender que desfrutar do pão de cada dia, da roupa e de um teto, já é fruto da graça de Deus e já é dádiva. Porque nós vivemos num tempo onde a gente é tão atraído pelo desejo de esbanjar e de acumular, onde a gente reclama e se pega insatisfeito e descontente, não porque nos falta pão, não porque nos falta roupa, não porque nos falta teto, mas porque a gente quer comer outras coisas além de pão, porque a gente quer as roupas de determinada marca, porque a gente quer a casa assim, assada ou daquela forma. Boa parte das nossas inquietações não tem a ver com as nossas necessidades básicas, primárias. Tem a ver com os nossos desejos do a mais. E embora não exista nada de errado em você ter a mais, minha ideia aqui não é demonizar a riqueza, longe disso. Não existe nada de errado em você ter uma comida boa, uma comida diferente, morar numa casa bacana, dirigir um carro legal, não existe nada de errado nisso.
a Bíblia também não nos ensina a pedir essas coisas a Deus, porque de fato deveríamos estar mais preocupados com aquilo que é necessário. Mais do que isso, a Bíblia também não nos ensina que Deus está comprometido em proporcionar a gente, ou a nenhum de nós, determinado padrão de vida. Nós pensamos na vida a partir de um padrão de vida, não é assim? Olha, para comer nos lugares que eu quero comer, vestir as roupas que eu quero vestir, andar com o carro que eu quero andar, eu vou precisar de um salário de X. Essas são as pessoas do nosso tempo. Jesus aqui nos ensina que a vida é muito mais simples do que isso. E que nós deveríamos estar preocupados em pedir para Deus aquilo que é necessário para a subsistência. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. A preocupação primária não está em esbanjar, também não está em acumular, mas em receber de Deus o que nós realmente necessitamos. Então, repetindo, ao pedir que Deus nos dê o pão de cada dia, a gente está primeiro reconhecendo que o nosso sustento vem dele. E quantas vezes a gente confunde isso, né? A gente é muito tentado a confundir a fonte do nosso sustento com o meio do nosso sustento. O meio do seu sustento é o seu trabalho. E você pode trocar de trabalho, você pode trocar de empresa, você pode ficar desempregado. Isso é o meio. Mas a fonte do nosso sustento permanece sempre a mesma. Deus é aquele que nos sustenta. E Deus nos sustenta tanto provendo o trabalho quanto tocando no coração de alguém para colocar uma cesta básica na porta da nossa casa. É Ele que está sustentando. A fonte é a mesma. O meio pode mudar, mas a fonte é a mesma. Jesus sabia disso, Ele nos ensina isso, ao nos orientar a pedir a Deus, a fonte do nosso sustento, o pão de cada dia, aquilo que é necessário para a nossa vida. A gente está então reconhecendo que o nosso sustento vem do Senhor. Não apenas isso, a gente está reconhecendo que Ele irá suprir tudo o que precisamos. Notem, não é tudo o que queremos, não é tudo o que gostaríamos, é tudo o que precisamos, o que realmente necessitamos. Como é desafiador para as pessoas do nosso tempo, tão atraídas pelo desejo de esbanjar e de acumular, entender que Deus está comprometido em nos dar aquilo que é necessário. A gente precisa se lembrar, por exemplo, da sabedoria da palavra de Deus lá em Provérbios 30, versículos 8 e 9, onde Salomão, escritor de Provérbios, ele pede a Deus, ele faz um pedido bem interessante a Deus, daqueles bem comuns. Provérbios 30, versículos 8 e 9. Né? Vamos ler junto? Você vai pedir isso a Deus? Vamos lá? Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Na sua sabedoria, Salomão entende que tanto a riqueza quanto a pobreza, e no contexto bíblico, pobreza não é o que a gente entende como pobreza, tá? No contexto bíblico, pobreza é mendicância, é o mendigo, é aquele que depende, não tem nada, depende da caridade dos outros para sobreviver. Talvez você se ache pobre, mas eu creio que não temos ninguém aqui nesse conceito de pobreza. E aí o que o autor de Provérbios está dizendo? Salomão ele falou assim: Senhor, não me dá nem riqueza nem pobreza. Nem riqueza nem pobreza. Porque se eu tiver demais, eu conheço meu coração. Eu vou acabar me afastando de Ti. Eu vou acabar me encantando pelas coisas. Mas se também me faltar, pode ser que exista em algum momento desespero no meu coração. E eu use de meios ilícitos para prover aquilo que é o necessário, básico, para me alimentar. Como é difícil pensar nessa realidade nos nossos dias. De Deus vem o nosso sustento. De Deus vem o nosso sustento. E a gente pede o pão de cada dia, crendo que Deus nos dará a saúde e as condições para obter o que a gente precisa, abençoando o trabalho das nossas mãos. E aí, é necessário a gente lembrar e desfazer um mal-entendido. Quando a gente diz que Deus é a fonte do nosso sustento, a gente não está dizendo para você ficar sentado em casa dormindo até meio-dia, achando que vai cair uma cesta básica do céu. Não que Deus não possa fazer isso, porque Ele pode.
Ele pode. Mas quando a gente olha para o ensinamento bíblico, a gente percebe que desde o Éden, a gente leu aqui hoje, a fala de Deus para Adão era que do suor do rosto ele iria comer o pão. Então presta atenção no que eu vou te falar. Trabalhar dá trabalho. É uma notícia triste que eu tenho que te dar. Eu sei que é uma notícia triste de ouvir, mas trabalhar dá trabalho. Deus já anunciou isso para Adão lá no Éden, jardim do Éden. Adão pegou e falou assim, Adão, então, acabou a vida mansa, meu. A partir de agora, é do suor do rosto. Você vai arar a terra, vai preparar a terra, vai lançar a semente, e ao invés de produzir o que você espera, vai produzir cardos e abrolhos. Vai dar erva daninha, a lavoura vai ser perdida, e vai ser um suor só, porque trabalhar dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Lembre-se da promessa de Deus, com o suor do seu rosto você comerá do seu pão. Mas a promessa é, você comerá, o pão você terá. E aí Jesus pede, Senhor, dá-nos hoje o pão de cada dia. Dá-nos aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos. Ao pedir que Deus nos dê o pão de cada dia, a gente está reconhecendo que o nosso sustento vem do Senhor. Está reconhecendo que Ele irá suprir tudo o que nós precisamos. Não é aquilo que nós queremos, não é o que gostaríamos de ter, é o que nós precisamos. Deus não está comprometido em proporcionar um determinado padrão de vida a você, a mim ou a quem quer que seja. Deus está comprometido em alimentar os seus filhos com o pão de cada dia. E é isso que a Bíblia nos encoraja, nos desafia a pedir ao Senhor, diariamente. Notem, é o pão nosso de cada dia. Dá hoje o pão de hoje. Ele não está pensando, dá hoje o pão de hoje, amanhã e depois de amanhã. Às vezes Deus é tão misericordioso e Deus é bom, que Ele, além de dar o pão de hoje, Ele também dá o pão de amanhã. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você fale assim, não, pastor, eu entendi esse negócio que o meu sustento vem de Deus. Mas a segurança, a confiança, a tranquilidade que existe no seu coração tem a ver com, você sabe que você tem lá na sua despensa. Você sabe lá que tem 5 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, tem um macarrão, fala assim, não, as coisas estão remediadas. Deus é tão misericordioso que às vezes Ele nos permite ter um pouquinho mais. Mas isso é graça e misericórdia de Deus. Isso é a expressão da bondade de Deus. Nem mais nem menos. O pão de cada dia. Dá hoje. A porção diária. Mas além disso, além de nos ensinar sobre a sua provisão, além de nos ensinar que Ele está comprometido a nos prover daquilo que é necessário, daquilo que nós precisamos para sobreviver e continuar a caminhar. Além disso, quando Jesus ora o Pai Nosso e Ele pede, dá-nos o pão de cada dia, o Senhor Jesus está claramente apontando para um aspecto coletivo desse pedido. E eu não sei se você já parou para pensar nisso. Pensar que ao pedir que Deus nos dê o pão de cada dia, estamos reconhecendo que não apenas nós precisamos de pão, mas também os outros. Porque, afinal de contas, é o pão nosso, não é o meu pão. Não é só você que precisa de pão, não é só você que precisa de roupa, não é só você que precisa de alimento, não é só você que precisa de teto. O outro também precisa. Quando Jesus nos ensina, então, a orar de maneira coletiva, Ele nos ensina a olhar não apenas para as nossas necessidades e para o Deus que supre as nossas necessidades, mas também a perceber que os outros também têm necessidade. E dessa forma Ele está aqui inculcando, colocando na cabeça de cada um de nós o amor e a compaixão pelos outros. De acordo com a palavra de Deus, nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que você quer para você, você deveria querer para o seu próximo. Você tem orado por pão para você? Amém, por isso pode orar. Mas a pergunta é, você tem orado por pão pelo seu próximo? Você tem orado para Deus suprir suas necessidades? Você está orando para que Deus supra as necessidades do seu próximo? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Às vezes a gente está tão preocupado com o nosso pão, com o nosso teto, com a nossa roupa, que a gente não está preocupado com o pão, o teto e a roupa do vizinho. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Jesus está inculcando o amor e a compaixão pelos outros em nós. A gente é desafiado, então, a ser tão solícito com as necessidades dos outros, como nós somos com as nossas. Tão preocupados com as necessidades dos outros, como nós somos com a nossa.
Isso também me parece que é extremamente contracultural. Se no primeiro destaque que eu fiz, a oração do Pai Nosso, ela confronta a nossa cultura, porque a gente vive numa cultura onde as pessoas não estão preocupadas com o básico, não estão preocupadas com o pão, com a roupa e com o teto. Elas estão preocupadas com acumular, em ter comidas diferentes, uma casa bacana e uma roupa bacana. Então o pedido de Jesus parece que se confronta com a nossa cultura. Nesse aspecto aqui também, o pedido também se confronta com a nossa cultura, porque a gente vive na cultura do individualismo, onde em primeiro lugar sou eu, em segundo lugar sou eu, em terceiro lugar sou eu. E se eu puder ter 3 pães, não importa que a pessoa do lado não tenha pão nenhum, porque eu vou guardar os 3 pães que eu tenho. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas aí Jesus pega e nos ensina a orar, e nos ensina a pedir o pão não apenas para mim, não apenas o meu pão, mas a pedir também o pão do meu irmão, a pedir o nosso pão. Porque o meu irmão também tem necessidades. Ele também sente frio, ele também sente fome, ele também precisa de teto. E por mais que isso seja doido de pensar, parece que a gente perdeu essa realidade de vista. Queremos cada vez mais pão, cada vez mais roupa, cada vez mais teto, independente se a gente tem pessoas que nos cercam que não tem nada disso. Quando eu penso nisso, eu lembro daquilo que o apóstolo João disse. Presta atenção, Verônica. 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Olha o que João disse lá em 1 João, na sua primeira epístola, primeira carta, capítulo 3, versículos 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vir seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? E ele termina dizendo, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de ação e verdade. João está dizendo assim, como é que alguém pode dizer que ama a Deus, que tem o amor de Deus dentro do coração e está preocupado apenas com o seu próprio umbigo, com as suas próprias questões, com as suas próprias coisas? E às vezes a gente vê as pessoas ao nosso lado passando dificuldade, passando aperto, mas a gente não se incomoda com isso também. Isso não mexe com a gente. A gente não se dispõe nem ao menos a orar. Senhor, abençoa a vida do meu irmão, está passando por dificuldade, está desempregado, está num aperto. Estou nem falando de ajudar ainda, não, estou falando de orar. Nem isso fazemos. Pedimos pão para a gente. Meu pão. Esse eu costumo pedir. Mas e o nosso pão? Lembro também daquilo que disse o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6, versículo 10, quando escrevendo aos crentes da Galácia, ele diz assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É o nosso pão, não é apenas o meu pão. Nós somos desafiados pelo texto a olhar apenas não para as nossas necessidades, mas também para as necessidades coletivas. Dá-nos o pão. É mais do que um pedido individual, é um pedido coletivo. Um pedido que nos lembra que devemos estar preocupados com as necessidades dos outros, necessidades básicas dos outros, da mesma maneira como nós estamos preocupados com as nossas necessidades básicas. Quero então concluir trazendo algumas aplicações práticas aí para a gente. Na verdade, recordando e trazendo algumas aplicações práticas. Primeiro, Deus não está preocupado apenas com o estabelecimento do seu reino e da sua glória, mas em suprir as necessidades de cada um de seus filhos. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. Ela nos apresenta isso. Quando Jesus faz a transição e para de falar do reino de Deus, da glória de Deus, da vontade de Deus, para falar daquilo que nós precisamos. Ele mostra que Deus também está preocupado com as nossas necessidades, com os nossos anseios. O primeiro desafio, então, é da gente confiar em Deus. Confiar em Deus como fonte do nosso sustento. Crer que Deus realmente está preocupado com as nossas questões. Quantas vezes nós ficamos em dúvidas? O tempo vai passando e a gente enrolado financeiramente, apertado. Nosso coração é assaltado pela dúvida. Será que Deus realmente está preocupado? Será que Deus não está vendo o quão apertado eu estou? O desafio inicial da palavra de Deus, então, é para que a gente confie que de Deus vem o nosso sustento. Existem muitos momentos onde Deus nos prova isso de maneira muito clara. E eu poderia te dizer, não peça a Deus que Ele te prove isso. Porque, via de regra, quando eu vejo Deus provando para as pessoas que a fonte do sustento é Ele, isso é muito doloroso.
Via de regra, a maneira como Deus se utiliza, a forma como Deus se utiliza para provar que Ele é a fonte do sustento, é tirando tudo aquilo que nós achamos que é a fonte do nosso sustento. E é difícil demais passar por isso. Por isso eu falo que você não deve pedir isso. Creia nessa verdade sem precisar de uma demonstração prática. Sem precisar que venha o desemprego, o aperto, sem precisar que venha a crise. Creia nessa verdade. Confie nisso. De Deus vem o seu sustento. A gente é desafiado a confiar em Deus. Deus não está preocupado apenas com o seu reino, com a sua glória, mas também com a necessidade. Em suprir as necessidades e cuidar de cada um dos seus filhos. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com a sua família. E a oração do Pai Nosso nos ensina isso. Confie nessa verdade. Creia nisso. Mas, em segundo lugar, segunda aplicação prática para a gente, quando a gente pede que Deus nos dê o pão de cada dia, a gente está reconhecendo que o nosso sustento vem do Senhor e que Ele irá suprir o que nós precisamos. E aí o desafio aqui é duplo também. Desafio da gratidão e desafio do contentamento. Muito do nosso descontentamento não tem a ver com a falta do pão de cada dia, não tem a ver com falta de roupa, não tem a ver com falta de teto, não tem a ver com a falta das coisas básicas. Deus tem suprido tudo aquilo que é básico, mas ainda assim o nosso coração está descontente. Talvez porque nós sejamos muito mais influenciados pela cultura do nosso tempo, uma cultura do acúmulo, do esbanjar, uma cultura que nos desafia, nos encoraja a buscar sentido, buscar valor, buscar felicidade nas coisas que temos, nos lugares que frequentamos. E repito, eu não estou fazendo apologia da pobreza, não. Você pode comer num lugar legal? Vai e coma. Se puder, me chame. Bênção de Deus. Não tem problema nenhum com isso, não. Mas não ache que isso traz sentido para a sua vida. Se aquilo que Deus tem proporcionado a você não enche os olhos, não quer dizer que Ele não tem suprido e que você não deva receber o que Ele te dá com gratidão, com contentamento, com alegria. Aquilo que é necessário, Ele irá dar. Aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Cuidado com o descontentamento. Cuidado com o descontentamento. Eu conheço pessoas, como pastor a gente conversa com muita gente, né? A gente acha que o descontentamento tem a ver com o que a gente ganha. Eu posso dizer para você, eu não conheço ninguém rico. Rico, acho que eu não conheço ninguém, não. Pelo menos não que eu considere rico, né? Só rico da graça de Deus, né? Rico da graça de Deus, eu conheço algumas pessoas, mas eu conheço gente que tem vida muito confortável, mas está descontente. Embora tenha um bom salário, dirija um bom carro, mora num bom apartamento, numa boa casa, possa fazer umas viagens bacanas, comer num restaurante bacana, e ainda assim está descontente. Por outro lado, eu também conheço gente que tem uma vida apertada, com o pão daquele dia, mas que tem um coração cheio de gratidão e paz. Porque a grande questão não tem a ver com a quantidade que dispomos, tem a ver com a maneira como a gente recebe aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. A gente pode receber com gratidão, com alegria. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo que o Senhor deu. Tem sido absolutamente suficiente, nada tem me faltado e por isso sou grato. Ou a gente pode receber com descontentamento. O segundo desafio então, é o cuidado com o descontentamento. A gente é desafiado pelo texto à gratidão e ao contentamento. Terceiro desafio. A gente viu que a oração do Pai Nosso, quando Jesus pede pão, ele de certa forma está reconhecendo não apenas que ele precisa de pão, mas também que os outros precisam de pão. Isso nos desafia muito. A gente é desafiado de duas formas aqui. Primeiro, é interceder pelas necessidades dos outros. Nas suas orações, isso está na pauta das suas orações? Ou você está preocupado apenas com as suas necessidades, com as necessidades da sua família, das pessoas que são, do seu mundinho? Será que você tem alargado os seus conceitos? O desafio aqui é interceder pela necessidade dos outros. Mas não apenas isso. Eu creio que o desafio é assumir uma postura generosa, entendendo que às vezes nós vamos pedir para que Deus dê o pão nosso de cada dia e, de alguma maneira, nós seremos a resposta a orações que outras pessoas têm feito. Já parou para pensar que Deus pode te usar para dar pão a quem não tem pão? Para ser resposta de oração a outra? Quando a gente ora pedindo que Deus dê pão não apenas para a gente, mas para o outro, a gente tem que estar pronto para essa realidade. O terceiro desafio, então, é o desafio da generosidade.
A gente precisa assumir uma postura e um coração generoso. Se Deus tem nos dado pão, talvez existam pessoas que estão próximas a gente, que também precisam de pão. E que eu e você seremos respostas às orações dessas pessoas. A gente está entrando a época de Natal, de Ano Novo. Adoro essa época. Época de boa comida. É assim na sua casa? Isso, a gente sempre tem uma comida diferente, comida mais elaborada, a mesa farta, coisa boa. Você já parou para pensar que tem muita gente que passa muito aperto nesse tempo? E a gente reclamando porque talvez o bacalhau está caro, o chester está caro, o peru está caro, e está tudo caro. E que problema ruim é ter como pagar coisas que são caras. É um problema, mas não chega a ser um grande problema, né? O problema mesmo é quando falta pão. Aí é problema real. A gente está chegando nessa época de Natal e eu creio que essa é uma época bem oportuna para a gente pedir para que Deus nos dê sinais e oportunidades para desenvolver a generosidade. Peça isso a Deus, Senhor. O Senhor tem me dado pão e eu sou grato por isso. Agora, eu quero oportunidades para ser generoso. Eu quero oportunidades para partilhar um pouco daquilo que o Senhor tem me dado com pessoas à minha volta. Dá sinais e peça para que Deus toque no seu coração e mostre. Talvez alguém que você tem lá alguma coisa para você dar, ou um presente, mandar um chester, 2 quilos de bacalhau do Porto, enfim. Deus tocar, o seu coração é generoso, não é isso? Sem crise nenhuma. A gente tem que estar atento. Deus quer que nós sejamos generosos. Deus não está preocupado apenas em dar pão a você, a mim. Ele nos ensina a orar pelo nosso pão. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com Deus.